Oi, eu sou a Carol Esprício, sou designer de interiores e no vídeo de hoje eu venho trazer o top 5 decorações que estão em alta em 2025. Começando mais um vídeo aqui para vocês hoje. E hoje, gente, eu venho trazer um top 5 de decorações que estão muito fortes, estão super em alta agora em 2025. E eu também vou trazer o link desses itens para vocês. Então, o link de um item assim mais baratinho e outro assim que não é tão caro, mas também não é tão baratinho, né? Então, mostrando algumas opções para vocês também. Uma delas é uma cadeira, então a gente vai trazer a opção cadeira que não é 100% natural ali, vocês vão entender depois. Mas o primeiro item, ele não é uma coisa que começou a ser usada em 2025, ela já vem sendo usada há uns 2, 3 anos mais ou menos, porém, agora um modelo e cor específico estão mais em alta, que é o abajur cogumelo. O abajur cogumelo, ele veio de uma forma bem forte junto com o estilo japandi e ele foi muito usado principalmente no metal preto. Inclusive aqui temos um abajurzinho. Todo mundo pergunta, Carol, de onde é o seu abajur? Carol, passa o link do seu abajur. Esse aqui fui eu que fiz, gente. Então, não temos link dele, tá bom? Mas o abajur cogumelo, ele vai vir agora, está sendo muito usado agora em 2025, na cor prata cromado e também nos modelos em plástico colorido, como laranja, vermelho, amarelo. Então são dois modelinhos que estão sendo muito usados. Trouxe aqui este primeiro exemplo para vocês. Como eu falei sobre as tendências de 2025, alguns vídeos anteriores a esse, o abajur cogumelo, e não só o abajur cogumelo, mas vários outros itens estão vindo como tendência no metal cromado, né, no prata cromado. E o abajur é um dos itens mais usados nesse metal cromado. Trouxe aqui uma mesa de centro com algumas decorações e um abajur na mesa de centro, mas pode ser o abajur de chão, principalmente aquele em formato de arco também. Trouxe aqui ele no plástico, como eu falei. Às vezes é plástico, às vezes é outro material também, mas geralmente ele é colorido, como laranja, vermelho, amarelo, que são cores bem usadas no mid-century modern. Então aqui vocês podem ver, e principalmente a luz dele às vezes acaba ficando bem alaranjada. E aqui eu trouxe um modelo bem parecido com o modelo prata, porém no branco, que você pode usar na sua decoração mais moderna, que não precisa ser exatamente no estilo mid-century ou no estilo japandi, ele pode ser usado numa decoração mais moderna e mais elegante também. E aqui trouxe para vocês exatamente o modelinho laranja que tá em alta. Aqui tá falando que ele é um design italiano, né? Mas não sei dizer para vocês se é exatamente. Muitas das tendências, ela vem da Feira de Milão, que é a maior feira de tendências de design de interiores e arquitetura do mundo. Então, às vezes a pessoa trouxe que é italiano porque ele foi apresentado na Feira de Milão, né? Aqui o valor está R$ 299. Eu tentei encontrar um valor um pouco mais abaixo dele, mas realmente foi essa média de preço mais barato e depois tudo acima disso, né? Ele não é daquele estilo touch e sem fio, né? Ele é com um fiozinho e ele tem os botõezinhos ali para você ligar e desligar. E agora, do abajur cromado, gente, confesso para vocês que para achar ele baratinho foi bem difícil, porque como tá em alta, a gente encontra em sites como Zara Home, alguns sites de iluminação, e todos acima de 300, 400 reais. E aí eu consegui encontrar esse aqui, que é nesse estilo recarregável, né? Ele não é muito grande, mas ele tem um design bonito. Tem o prata, esse aqui não é cromado, mas é prata. Tem rosé, tem preto, tem dourado, e eles vendem os kits aqui também. Mas esse em específico está saindo no valor de R$ 139,99. Eu vi um outro modelo que também estava saindo num preço bom, mas estava com notas muito baixas, o pessoal falando que ele não estava funcionando. Agora, compras internacionais é super fácil de você encontrar, com um valor legal, porém tem que adicionar aí o valor dos impostos. Eu vou deixar os links de todos os produtos aqui na descrição para vocês. O próximo item é a cadeira Cesca. É a cadeira criada pelo Marcel Breuer
e eu contei um pouquinho da história dela. O nome Cesca é inspirado no nome da filha dele, que é a Francesca, e ele é muito famoso por esse aço tubular trabalhado em formas diferentes, e geralmente ele é o aço cromado, né? Ele tem várias cadeiras icônicas também, e a Cesca, ela tá sendo muito usada no estilo de decoração do momento, que é o Mid-Century Modern. Vocês podem encontrar ela em vários materiais diferentes, mas a mais comum é ela em palhinha, e para quem achou que a palhinha ia enjoar, ia sair de moda rápido, já faz um bom tempo que a palhinha ela entrou em tendência, ela continua em tendência, indo para vários tipos de materiais diferentes, né? Aqui a gente pode ver nessa imagem que ela tem o assento estofado verde em veludo e o encosto em palhinha. Aqui podemos ver nessa segunda imagem ela toda em palhinha, mas com estrutura preta em volta, então a gente vai ver variações dela, muitas variações. Essa decoração não é bem mid-century, mas ela tá uma decoração bem eclética, com muita mistura, e a gente também vai ver essa cadeira ser muito usada junto com a mesa Saarinen, tanto ela no oval quanto ela no redondo, né? E aqui ela toda nessa madeira mais clara com palhinha também, então sempre nesse aço tubular cromado. E aqui essa decoração ela não é mid-century, ela é uma decoração mais pro escandinavo, um pouquinho pro boho chique também. E vamos lá, como eu falei para vocês, a gente vai ter do um pouco mais caro, o mais barato, e o mais barato é a imitação, né, da cadeira Cesca, que ela tem a simulação da palhinha em polipropileno, em plástico, então não é a palhinha natural mesmo. A estrutura em volta também é em plástico, em polipropileno, porém a base dela é no aço tubular. E aqui é a opção mais barata que a gente tem hoje. Essa aqui varia o valor entre R$ 274,50 a R$ 341,60. Eu vou falar para vocês, gente, que eu acho que é uma opção boa, porque o plástico, ele é muito fácil de você limpar, de você lavar, né? É muito melhor do que a palhinha, que se você ficar molhando, ela vai estragar com muita facilidade. Então, tem muita gente que fala, eu queria uma opção de cadeira, que fosse fácil de limpar, eu tenho crianças que estão sempre derrubando as coisas na cadeira, né? Então, eu acho que cadeira de plástico é uma opção legal, assim, para você manter sempre a limpeza dela, né, certinho. Aqui não tem opção de preto com bege, mas vocês vão encontrar em outros sites também. É que aqui na Shopee ela tá mais barata e ela tem toda em preto ou toda branca com bege. E nós temos ela na palhinha natural, esse foi o mais barato, todas as outras estão acima de R$ 1.200, cada cadeira R$ 2.000. Então essa aqui ela é de palhinha com madeira, e ela está saindo no valor de R$ 612,65. Se você chegou agora no nosso vídeo, não deixe de se inscrever, porque nós temos vídeos de segunda a sexta por aqui às 11 horas, exceto hoje, gente, que nós tivemos um probleminha de barulho aqui no meu condomínio, então o vídeo acabou ficando pra noite, mas sempre sai às 11 e pouquinho aqui pra vocês. Aqui na descrição eu deixo o link dos produtos e também o link do nosso curso Turma da Decoração aqui no YouTube, o link da nossa consultoria e também o link da nossa loja de decoração na Shopee. Eu recebi vários comentários aqui, Carol, como que eu encontro a sua loja na Shopee? É só clicar no link que tem aqui na descrição para vocês. O próximo item, para quem me acompanha lá no Instagram, viu que eu já comecei a fazer uma mudança aqui em casa, que é o balão chinês. Então, o balão chinês, ela é uma luminária que tá muito em alta agora. Usada, vindo principalmente no Mid-Century Modern, mas ela começou a ser usada no estilo Japandi. Apesar do nome ser balão chinês, o estilo Japandi, ele traz muitas referências da decoração do estilo japonês, mas ele é bem usado também, esses balões chineses, e geralmente é todo no branco, né? Na China mesmo é usado aqueles coloridinhos de vermelho com dourado, mas esse aqui é um modelo achatado, tem ele redondo, tem ele mais achatado ainda, então tem de vários modelos. O que está sendo mais usado é o branco, mas vocês encontram na internet ele no colorido também. E tem um adendo que eu vou trazer aqui para vocês. Ele não é vendido com o fio e a lâmpada, é muito difícil de você encontrar com o fio e a lâmpada. E ele é uma luminária de papel
papel? Sim, gente, de papel, porém é muito barato. Então eu vou explicar um pouquinho depois junto com os links para vocês. Aqui é uma decoração com uma mistura de brutalismo, que a gente pode ver ali a viga, o pilar, no concreto bem rústico. Temos alguns detalhes em bocô escandinavo pelas cadeiras. Temos ali o balão chinês, temos também ali um piso de taquinho e temos leves referências brasileiras, principalmente pelo banco ali revestido. Então a gente tem uma mistura de vários estilos de decoração nessa imagem. Aqui, uma decoração toda coloridinha, muito linda, mas com uma paleta de cores muito harmônica, muito gostosa. Por mais que seja colorido, é uma coisa que não é cansativa, sabe? Gosto muito dessas cores que são usadas aqui. E aqui eles estão usando um balão chinês que eu creio que não é de papel, mas a cor dele é mais crua, ficou bem bonito. E a gente já pode ver também ali, ó, a mesa sarinem e também o abajur cogumelo lá no fundo. E por último, você não precisa usar o seu balão chinês só em cima da sua mesa de jantar. Você pode usar em outros ambientes, como quarto, como sala, só no banheiro que não, porque geralmente ela é de papel e aí vai molhar e estragar, né? Mas você pode usar em outros ambientes. Aqui eu trouxe uma sala de estar para vocês. Ela tem um estilo moderno com algumas peças mais vintage, ela tem uma cadeira butterfly, então ela tem várias mesclas de decoração aqui. E eles colocaram o balão chinês, que eu achei que ficou super legal. E aí, falando sobre o balão chinês, então, pra vocês, aqui em casa, a gente colocou ele achatadinho. Eu não mostrei ainda, gente, porque o que aconteceu? A gente reutilizou o fio do outro pendente que a gente tinha. E por que você trocou, Carol? Porque, uma, eu queria o balão chinês aqui. E dois, a luz que a gente tinha do outro pendente, ela tava ficando esverdeada, tava muito feio. E ela era uma luz embutida que não tinha como trocar. Então a gente preferiu trocar o pendente, manter o fio, só que o fio estragou. Então a gente vai precisar trocar o fio, enfim. Por isso que eu não trouxe ainda pra vocês, depois eu quero trazer e mostrar como que ficou. Mas esse aqui é um balão chinês de 30 centímetros, tem de 60, tem de vários tamanhos diferentes. E olha o valor dele, R$18,99. É super baratinho. Tem que ter um pouquinho de cuidado na hora de manusear ele para não rasgar, mas geralmente ele é bem firme. E aí eu trouxe o fio para vocês, então um fio de pendente com o soquete, então você pode encaixar ali e colocar a lâmpada. Também é um valor baratinho, R$29,60. Então, gente, por menos de R$60 você tem aí um pendente bem bonito no balão chinês. Dá para você usar em diversos ambientes, como eu falei. O próximo item são os utensílios em madeira acácia. Então, como eu já tinha comentado com vocês, essa madeira ela veio aí para substituir, não que você deva jogar fora, tá? O que você tem em casa, não jogue fora, pode continuar usando, mas a gente sabe como que é o mercado, ele vai mudando as coisas, mas para substituir a febre do bambu, agora vem uma madeira mais escura, né? Continue usando as suas coisas de bambu, não é para trocar, viu? Mas a madeira acácia é uma madeira bem mais escura, com veios marcados, e geralmente ela vem num acabamento meio rústico também, dependendo do lugar. E você pode trazer alguns itens em acácia aí na sua casa. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês. O que a gente tem em madeira acácia aqui? O ralador, o banquinho ali, né, o suporte, que tem os potinhos, que também tem a tampa e os talheres nessa madeira. Nem sempre vai ser acácia, assim como nem sempre era bambu de verdade, né? Muitas vezes a marca falava que era bambu, mas só trazia uma cor parecida, era pinos, com um verniz diferente, e com a acácia vai ser a mesma coisa. Aqui um outro exemplo para vocês, a bandeja, as rolhas que estão numa cor um pouco mais escura, então foi passado um verniz com certeza por ali, a tampa dos potinhos e dos galeteiros, também alguns utensílios, e também, gente, está sendo muito usado também com esse tipo de cerâmica que é num off-white, então vocês vão ver essa combinação. Por último, mais aí alguns utensílios em acácia. Vocês viram na imagem anterior que eram peças em cerâmica off-white mais brilhosa, e aqui são peças em off-white fosco, mas vai ter bastante dessa combinação da cerâmica off-white ao invés do branco ou do vidro, e as tampinhas
tampinhas e algumas coisas na madeira acácia. E aqui vocês podem ver até a tesoura com, né, a parte de você pegar a tesoura ali na madeira acácia. Gente, talvez vocês sintam uma mudança no áudio aqui durante o vídeo, porque a gente tá tentando controlar o barulho. Hoje é dia de cortar a grama aqui bem embaixo do nosso apartamento e o barulho da máquina é muito alto, por isso que esse vídeo tá saindo mais tarde. A gente achou que ele tinha parado de cortar grama, correu para gravar o vídeo e aí ele voltou a cortar grama durante essa gravação. Então pode ser que vocês estejam tendo uma variação de som por aí. Eu trouxe 2 links de produtos em madeira acácia para vocês. Como vocês viram, existem muitos utensílios com essa madeira, mas eu trouxe 2 hoje para vocês. Essa bandeja retangular que tem um tamanho grande, né? Ela é 30 centímetros por 15 e ela pode ser uma bandeja usada para muitas coisas, para você colocar utensílios em cima, para você servir petiscos, para você usar como decorativa, então de várias formas diferentes. O valor dela é de R$ 64,41. E eu trouxe uma tábua diferente para vocês também. Ela é em formatinho orgânico, bem bonitinha, porém, gente, ela é uma tábua para servir, porque ela tem a parte interna ali como se fosse uma bordinha. Mas o cabo dela é um formato bem legal que vocês podem deixar pendurado aí, né? Aquelas barras de utensílios que estão sendo muito usadas, você pode colocar ali que fica legal. Essa aqui, ela está saindo no valor de R$ 56,90. Mas como a gente sabe, tudo que tá em alta está bem mais caro, né? Então eu tentei trazer alguma coisa com valor mais baixo para vocês. E para finalizar, eu falei no vídeo de ontem da Cachadinhos, que eu fui no sábado no Campinas Decor. Eu já estava notando essa tendência, mas lá quase que todos os ambientes tinha isso, que eram decorações dentro de caixas acrílicas. Decoração, escultura, cartas, bordados, quadros, livros, tudo que vocês imaginarem dentro de caixa acrílica, como se aquilo fosse um item colecionável, né? Porque geralmente o pessoal coloca itens colecionáveis dentro de caixa acrílica, bonequinhos, enfim. E aí, agora veio a febre da caixa acrílica de ter tudo, né? Aqui eu trouxe 2 exemplos para vocês. Esse aqui das bolas douradas, gente, eu já pesquisei e é caríssimo. Mas tem uma ideia aí para você, que vocês podem fazer o quê? Pegar aquelas gemas de vidro e colar nessas caixinhas também, igual o pessoal tá colando em vasos de vidro, em xícaras, enfim, dá para você fazer isso, pintar as bolinhas também de dourado. E ali é uma escultura dentro, então tem de vários formatos diferentes, como eu comentei com vocês. Aqui eu trouxe um exemplo com folhas secas, então aqueles pot-pourri de folhas secas que você pode jogar um cheirinho, e aí você coloca assim de uma forma bem decorativa, bem bonito. Aqui as cores estão combinando com as cores dos livros. E por último, quadrinhos, né? Você pode colocar diversas coisas. Você pode fazer uma pintura e colocar, fazer algum bordado com alguma frase, algum desenho, pegar um bordado importante para você e emoldurar. Isso você pode trabalhar com decorações afetivas, coisas bobas, gente. Pode ser o sapatinho do teu filho, pode ser a primeira colherzinha que seu filho usou. Sabe, umas coisinhas que parecem bobas, mas podem se tornar uma decoração? E fica bem legal assim quando você coloca dentro dessas caixinhas. Eu trouxe para vocês 2 caixas. A primeira é com tampa num formato quadrado e ela tem de diversos tamanhos. Tem de 15, 20, 12, 10 centímetros e varia de R$ 35 até R$ 120. Acrílico, gente, é tão caro quanto o vidro. É um pouquinho mais barato do que vidro, mas também ele é muito mais fácil de manusear. Se cair no chão não quebra com tanta facilidade. Uma opção de quadro em acrílico. Então ele tem um suportezinho para você pendurar na parede. Aqui eles dão exemplos com tecidos bordados e você pode fazer de diversas formas, né? O valor dele varia de R$ 49,90 até R$ 172,90, dependendo do tamanho que você escolher. Bom, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não me segue nas outras redes sociais, todas são @Carol Esprício. E desse lado eu vou deixar um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Um beijo e até o próximo vídeo.